Hoje eu vou ensinar pra você o que é que significa ser um homem de verdade. Olá, meu nome é Thiago e neste canal a gente fala sobre cultura pop e machos ao natural. Desculpa, não é isso não. No vídeo de hoje, na verdade, a gente vai falar sobre o novo rosto de Zac Efron. Onde ele comprou? Quanto custou? Qual a política de devolução? Eita, que tá foda hoje, hein? Eita, que hoje, hein? Em Garra de Ferro, o autor encarnou a ideia de no pain, no gain e passou por muita dor, mas muita dor mesmo. Ai! O ganho, por outro lado, ficou nas mãos de Deus, a não ser que você considere a desconstrução da masculinidade tóxica como um ganho. Fica a seu critério. Mas que raio de filme é esse? Ever since I was a child, people said my family was cursed. Bom, Garra de Ferro é um filme de 2023, distribuído pela A24, que chega agora no catálogo do Telecine como o grande lançamento do mês. E o Telecine você conhece, né? É uma plataforma que sabe fazer uma boa curadoria como nenhuma outra. Desde os grandes lançamentos, passando pelos grandes clássicos e, claro, trazendo também os filmes mais esquisitões, tipo esses que chegam pra gente com essa etiquetinha da A24. Pra conferir essa seleção incrível com o melhor do cinema, é muito simples. Você pode acessar o Telecine pelo Globoplay ou pelo Prime Video, ou pela sua TV por assinatura se você tiver. Confia em mim que vai dar certo. Onde é que eu tava mesmo? Garra de Ferro. E caso Garra de Ferro tenha passado batido por você, não se sinta mal. Ele também passou batido pelas grandes premiações. O que é uma pena porque tem muito a se falar sobre esse filme, além da troca de rosto do Zac Efron e das comparações do shape do ator com o Theo Becker ou He-Man. Toda essa transformação que repercutiu bastante nas redes aconteceu para que o ator pudesse viver o personagem Kevin Von Erich, o primogênito de uma dinastia de atletas de luta livre dos Estados Unidos nos anos 80. E esse filme é baseado justamente na história trágica dessa família Von Erich. Uma história trágica que, na hora de ser adaptada para o cinema, precisou sofrer algumas adaptações para amenizar a tragédia, para vocês terem uma ideia. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Os Von Erich foram muito famosos nos Estados Unidos e ajudaram a popularizar a luta livre na TV americana. O patriarca da família se chamava Jack Edkinson, mas ele adotou o nome artístico Fritz Von Erich para viver uma persona na enquanto ele estava nos rings. Beleza. Essa parte foi meio ignorada nos filmes, talvez para enfatizar as outras coisas horríveis que esse personagem fez. Acho que fica difícil competir com a incorporação de uma persona na por puro entretenimento, né? Enfim, nos filmes esse personagem é interpretado pelo autor Holt McCallany. Is there a problem? No, sir. Esse cara lutou por muitos anos e durante a sua carreira ele ficou famoso por um golpe que ele inventou que se chamava justamente Garra de Ferro, que era basicamente envolver com uma mão só a testa e as têmporas do adversário durante uma luta. Depois de, segundo ele mesmo, ser injustiçado ao perder o título de campeão mundial desse esporte, na década de 1980 ele se tornou empresário, promotor e dono do World Class Championship Wrestling, o circuito de luta livre do Texas, que era o principal território desse esporte antes dele virar um rolê nacional. E a gente é apresentado para esse universo pelo ponto de vista do Kevin Von Erich, que é o... esqueci o nome do autor, Zac Efron. E a gente é apresentado a esse universo pelo ponto de vista do Kevin Von Erich, o Zac Efron, que é o filho mais velho e que também se torna lutador. Apesar desse contexto todo, Garra de Ferro não é um filme sobre luta livre. Quer dizer, é. Mas a temática forte aqui não é bem o esporte em si ou a história dos campeonatos e de seus atletas. A gente também não tá falando de uma história linda de superação meritocrática ou de união entre pai e filho. Esse filme é uma tragédia familiar vivida e compartilhada por irmãos. It's hard to see clearly in this dark moment. But we cannot let this tragedy define us. Uma das coisas que fica pra gente nessa história de uma família com vários irmãos é como esse pai colocava seus filhos pra competirem entre si, literalmente, pelo lugar de filho favorito. O que pra mim é super normal e super saudável. Now we all know Carrie's my favorite, then Kev, then David, then Mike. But the rankings can always change. Everyone can work their way up or down. Apesar disso, essa competitividade promovida pelo pai não interferiu no amor que os irmãos nutriam entre si. Inclusive, todos eles viviam com a lembrança de um irmão mais velho que morreu na infância, o Jack Jr. Só o personagem do Zac Efron conheceu esse irmão, então ele meio que carrega esse fardo de ser o elo fraternal que une todos esses músculos e as lágrimas não choradas da família. It was strange. As a kid, he just wasn't there to play with one day. So I'm now the oldest.
essas lágrimas não choradas são um elemento muito importante da história. E aqui eu vou botar um alerta de spoiler pra quem se importa com esse tipo de coisa, porque agora a gente vai discutir alguns detalhes específicos da trama. O clã Von Erich foi muito bem sucedido na luta livre, mas junto com essa fama, junto com esse sucesso, vem o que filosoficamente a gente chama de sucessão de desgraça, feridas mal cuidadas de luta, acidentes médicos e um possível quadro psicológico agravado por um pai exigente acabam levando 4 dos 5 filhos à morte. No final da história, só sobra o rosto do Zac Efron. Existiu ainda na história real um 5º filho que não é o Jack Jr. que morreu. Era um outro filho chamado Chris. E esse Chris, ele foi retirado da adaptação porque o diretor achou que ia ficar muito repetitivo. Segundo o diretor, o Sean Durkin, essa repetição foi mais uma tragédia que o filme não conseguiu suportar. Por causa de todas essas mortes, o clã Von Erich ganhou uma fama de família amaldiçoada. E essa ideia de tragédia ligada a uma maldição talvez seja a temática mais forte desse filme. E também é o que atraiu o diretor a esse projeto. Nas palavras dele, uma das coisas que me atraiu pra história originalmente foi que ela parecia uma tragédia grega. E no mundo da luta livre, há muito esse elemento mítico de contar histórias sobre o passado das pessoas e o que é verdade e o que não é. Como cineasta, fui muito atraído pela estrutura da tragédia grega e por abraçar essa ideia de uma maldição. Bom, eu também penso em Grécia Antiga quando alguém fala em homens se esfregando um no outro. E outras coisas também. Mas vamos conversar só um pouquinho sobre tragédia grega? Porque o que o Sean Durkin tá descrevendo aqui, a meu ver, é mais um senso comum do que qualquer outra coisa. E eu acho que desenvolver melhor essa conversa pode levar a gente pra uma discussão interessante. Então vamos lá. O que é uma tragédia grega? O senso comum usa esse termo, tragédia grega, pra qualquer história triste que envolve morte, que envolve familiares assassinando uns aos outros e talvez um tiquinho assim de incesto. Mas tragédia grega não é simplesmente uma tragédia horrível. A palavra grega em tragédia grega tem um papel importante, se é que você me entende. Mas ainda assim, uma tragédia grega não é simplesmente uma tragédia que acontece na Grécia. Existe também o aspecto temático, que está ligado à organização social e o modo de vida onde histórias como Édipo Rei e Medeia surgem. Tragédias como essas funcionam como uma espécie de síntese dessa sociedade nesse lugar e nesse tempo histórico. Vamos pular agora, rapidinho, para o século XX. Em 1984, o crítico Sábato Magaldi organizou uma coletânea com as obras do Nelson Rodrigues, e ele dividiu as 17 peças do autor em 3 ciclos: peças psicológicas, peças místicas e tragédias cariocas. Essa terceira categoria, as tragédias cariocas, reuniam as peças do autor que abordavam os melodramas do subúrbio do Rio de Janeiro. Histórias urbanas com personagens construídas a partir do que o autor vivenciava ali nas ruas da cidade. Em resumo, o Rio de Janeiro não é só um cenário, é a fonte de inspiração e quase que um personagem à parte. Fora do Rio de Janeiro, essas histórias não existem. Algo de semelhante também pode ser dito sobre essas tragédias gregas, mas vamos voltar pro filme. Com isso em mente, eu diria que Garra de Ferro é menos uma tragédia grega e mais uma tragédia estadunidense. E não só porque a história se passa nos Estados Unidos. No artigo do Guardian, o crítico David Smith define o clã Von Erich como parte da tradição da cidade de Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. É quase como se essa tragédia familiar fosse parte do legado cultural da cidade. É parte da história. Aliás, uma parte importante do filme é o fato de um dos irmãos, o Kerry, ter sido o primeiro atleta olímpico da família. Ele fazia parte da seleção norte-americana de lançamento de disco. E era pra ele ter representado os Estados Unidos nas Olimpíadas de Moscou em 1980. Mas, por causa da Guerra Fria, o então presidente Jimmy Carter simplesmente decidiu que os Estados Unidos ia boicotar as Olimpíadas daquele ano, em Moscou. E ele usou como pretexto a invasão soviética ao Afeganistão. Meu Deus, onde já se viu invadir um país estrangeiro? Eu vou ter que parar de servir estrogonofe no meu restaurante. Enfim, todos os atletas olímpicos foram proibidos de ir pra Moscou em 1980. E foi isso que fez o Kerry voltar a praticar luta livre com os irmãos. Mikey, look at you. I want you to join your brothers in the ring. Yes, sir. I love that. Glad to hear it, son. O meu ponto aqui é que a história dessa família tá bastante entrelaçada com a história dos Estados Unidos. Mas tem algo a mais também. Durante o funeral do primeiro dos irmãos Von Erich a morrer, o pai proíbe os filhos de usarem óculos pra esconder o choro. Não pra mostrar o choro, mas sim porque, na verdade, não era nem pra eles estarem chorando. Eles estão proibidos de chorar. All of you. No hiding. I don't want to see any tears. Esses caras super fortes, que levam os seus corpos ao extremo do treinamento físico, são proibidos de chorarem o luto de um irmão que acabou de morrer. Por quê? Porque homem não chora.
Nas palavras do diretor do filme, Garra de Ferro é um filme que questiona o sonho americano e a masculinidade. O esporte é uma metáfora para a falsa crença de que homens precisam ser fortes para sobreviverem e sobre como isso afeta essa família. Falamos ainda sobre a ausência de luto e sobre como essa ideia de que homens não choram, que não podem sentir emoções, é o que permite que essa dita maldição continue. Ou seja, acima de tudo, Garra de Ferro é um filme sobre masculinidade. Essa temática não passou despercebida pela crítica e é realmente o ponto mais importante dessa história. Mas apesar do que se chama de patriarcado ser uma estrutura social que está presente em tudo que é lugar do mundo, ela não se manifesta da mesma maneira, homogeneamente, em tudo que é lugar do mundo. O que a gente assiste aqui é uma representação de masculinidade muito presente nos Estados Unidos. I don't cry. I don't complain. I carry on. Essa celebração de corpos trincados e masculinidade que proíbe um homem de chorar tá presente em toda a concepção norte-americana de heróis e dos mitos que moldam a cultura estadunidense. Esse circuito regional de luta livre que o Fritz era dono acabou se tornando parte da Confederação Nacional do Esporte, que hoje é a World Wrestling Entertainment, a WWE. Entre várias outras coisas, a WWE é, para o cinema de ação dos Estados Unidos, o mesmo que Malhação era aqui, para as novelas brasileiras. Tipo um celeiro de galãs, só que no caso da WWE, o que estava sendo formado eram os novos brucutus. Então figuras como The Rock, Dave Bautista e John Cena surgiram nesse contexto, ganharam fama nesse universo e rapidamente furaram essa bolha da luta livre para se tornarem estrelas do cinema de ação e de filme de super-herói. Eles são todos figuras muito importantes nesse ethos de masculinidade, especificamente dos Estados Unidos. É importante contextualizar essas coisas aqui, não só pra gente ter uma posição minimamente crítica sobre esses mitos que constroem as ideias de masculinidade nos moldes modernos, mas pra gente entender também que esses mitos, da forma como eles são construídos hoje, uma grande parte deles é forjada nessa cultura estadunidense e acaba sendo exportada pro resto do mundo através da cultura pop. O cinema hollywoodiano, por melhor que ele seja, é também uma ferramenta de exportação de ideologia. Quando a gente assiste esses corpos cada vez mais fortes, cada vez mais trincados, cada vez mais travados com o passar dos anos, performando atos heróicos, invadindo países estrangeiros, disparando tiros antes de fazer perguntas, a gente também tá absorvendo ideologia, absorvendo valores. Uma ideologia que celebra performances de guerra, que individualiza o sofrimento e que reduz o vasto espectro de emoções humanas a coisa de homem e coisa de mulher. De acordo com a escritora Bell Hooks, há uma emoção expressa pelos homens que o patriarcado valoriza. Essa emoção é a raiva. Homens de verdade sentem raiva. Sua raiva, não importa quão violenta ou violadora, é tida como natural, uma expressão positiva da masculinidade patriarcal. Raiva é o melhor esconderijo para qualquer um que procura dissimular dor ou angústia espiritual. Veja, eu não estou demonizando a masculinidade. Eu estou adotando uma perspectiva crítica sobre um tipo específico de masculinidade, que é vendida pra gente como natural. E nada disso é natural, é socialmente construído e, claro, instrumentalizado como ferramenta de poder. Masculinidade não existe por si só, ela tá inserida no contexto social. E por trás da ideia de, sei lá, homem não chora, reside também a ideia de que mulher sim chora. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus, azul é de menino, rosa é de menina, mulher não trai, homem trai, homem gosta de sexo, mulher não, mulher é naturalmente caseira, homem é da rua. Só existem dois tipos de gente, e um deles, na verdade, é uma subcategoria de gente. Se você não se encaixa em nenhum desses dois tipos, em nenhum desses papéis sociais muito bem determinados, você é um desviante, um degenerado, um defeito no sistema. Uma espécie de doença que corrompe a sociedade. O modelo de sociedade que a gente vive ainda depende do trabalho não remunerado de mulheres, em especial mulheres pobres. O trabalho de gerar uma vida, de cuidar de uma criança e de cuidar de uma casa. Para que esse modelo permaneça, a violência masculina, ou tida como masculina, essas performances de guerra, se fazem absolutamente necessárias. Em pequena e em grande escala, em especial nas esquinas mais pobres do mundo. É importante pra gente ter uma postura crítica diante dessas normas, porque muitas vezes elas chegam pra gente como absolutamente naturais, como se elas fossem meramente biológicas, como se elas fossem inerentes, mas elas não são. Esse entendimento biológico e essencial é tão perverso, tão predominante, tão difícil de escapar, que às vezes parece que é tudo uma grande maldição. E a gente tá fadado a performar papéis rígidos de gênero pra sempre. Que é isso e acabou. Que se a gente tentar fazer só um pouquinho diferente, subverter um pouquinho a regra dominante, a gente vai estar fadado ao sofrimento, a perpetuar o sofrimento por gerações e gerações e gerações. Ou seja, é maldição de um lado e maldição do outro também. Mas a gente pode mais. Somos muito mais. Se o Zac Efron conseguiu trocar de corpo, por que a gente não pode trocar de estrutura social?
Sejam homens. Até o próximo.